Fala pessoal do Mesa Quadrada, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aqui hoje sobre as contratações da era 7 câmera no Galo. Começando lá em 2018 com os técnicos, né? Começou o ano com Oswaldo de Oliveira, que já vinha do ano anterior, mas com um futuro sombrio. Muita gente sabia que não ia aguentar e de fato não aguentou. Depois de um jogo horrível contra o Atlético Acreano, uma discussão com o Léo Gomide, o Oswaldo acabou sendo demitido e em seu lugar entrou o analista de desempenho Thiago Largue. Cara, não fez muito trabalho muito ruim não. Até o meio do ano, até a Copa do Mundo, o time estava em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Ele aguentou bem, montou um time encaixadinho. Porém, nessa pausa para a Copa do Mundo, o Atlético perdeu aí 3 jogadores fundamentais. O zagueiro Bremer, que foi vendido, o volante o volante que machucou, que infelizmente ainda está machucado até hoje, para mim é um dos melhores do Galo, e o Roger Guedes no ataque. Então o time aí desgringolou. E o Largue acabou não resistindo e entrou em seu lugar o técnico Levir Coupe. Nesse ano, o diretor do Galo era Alexandre Tadeu, Alexandre Galo, que não fez muita coisa boa não e a torcida não tem nenhuma saudade. Então, eu fiz uma lista aqui dos jogadores que foram contratados no ano de 2018. O Atlético trouxe o Arouca, Samuel Xavier, Ricardo Oliveira, o Eric, o Roger Guedes, Maidana, Tomás Andrade, Tomito Andrade, que estreou muito bem contra o América, mas também não foi muito longe disso. Matheus Galdesani, um bom volante que teve uma contusão que atrapalhou muito. O Juninho, zagueiro, que também não tem boas recordações. O lateral direito Emerson, esse sim, a melhor contratação de 2018 do Galo. Contratou por 5 milhões e vendeu por 50. Foi aí uma bela negociata do Galo. O Imitiará chegou com grandes expectativas de craque e não acabou tendo altos e baixos. E no final, no frigir dos ovos, não rendeu bem. Davi Terans, uma aposta do Galo também, que não deu muito certo. Denilson, que é uma incógnita, não sabe como veio e por que veio. O Edinho, que teve uma boa passagem no Fortaleza. Zé Wellison, altos e baixos aqui também. Leandrinho, que chegou com uma boa expectativa, jogador jovem, e não disse a que veio. O Natan, meio de campo, que começou mal, e no outro ano que foi com o Rodrigo Santana que foi se dar bem. Martim Reia, outro nome que aí ninguém sabe por negociações em 2018 e a maioria delas fosse mais prejuízo do que ganho técnico. Enfim, começamos 2019 com o Papai Levir ainda no comando, mas não era mesmo aquele mesmo Levir de outrora. O time foi mal, desclassificado na primeira fase da Libertadores e com isso a demissão do Levir. Em seu lugar entra o interino Rodrigo Santana. Como o ano anterior, esse interino ficou interino algum tempo até ser efetivado, mas também não resistiu aos maus resultados e em seu lugar veio Wagner Mancini, outrora também muito questionado pela torcida até sua chegada. Enfim, o diretor no início do ano era o Marques como interino e depois veio ser o Rui Costa. Neste ano, as contratações começaram a ter um outro tipo de perfil, de jogadores mais jovens, mas mesmo assim algumas muito erradas vieram. Nesse ano o Galo fez 12 contratações. Começou com o lateral direito Guga, o volante Jair, para mim 2 ótimas contratações. O centroavante de Santo, que veio de graça, mas não acrescentou nada para o Galo. O zagueiro Hever, um retorno. O Igor Rabelo também uma ótima contratação, na minha opinião. Vina no meio de campo, que teve bons momentos, mas também não deixa saudades. Maicon Tartaruga, eu quero dizer, Maicon Bolt. Esse aí deveria ser um processo por propaganda enganosa, que de Bolt não tem nada. O centroavante Papagaio, que veio de empréstimo do Palmeiras, também veio, fez 9 jogos e também não disse que veio. Geovânio, pois é, Geovânio veio, fez um gol e só também. E aí, as grandes contratações do Rui Costa, Lucas Hernandes e Ramon Martínez. Bom, Lucas Hernandes pelo menos vinha de uma boa temporada no Penharol, mas aqui no Galo foi só decepção. Martínez também, apesar de várias convocações para a seleção do Paraguai, também não disse a que veio.
E uma contratação controversa aí que foi do goleiro Wilson. Com o Vitor machucado e o Cleiton servindo a seleção olímpica, o Atlético contratou para 3 jogos. E em 3 jogos ele tomou 9 gols. Enfim, muitos erros até então, né? O Atlético jogou muito dinheiro fora. Ele teve retorno aqui com as contratações do Emerson, que foi um ótimo negócio, e do Ceará, que apesar de tudo, ao ser vendido pelos Estados Unidos, ainda teve um lucrozinho. Mas mesmo assim, as contratações deram mais prejuízo, fora o prejuízo técnico. Em 2019, o Atlético brigou para não cair. Bom, começamos 2020 com uma boa notícia, que Wagner Mancini não ficaria. E com a provável vinda de Sampaoli, que acabou não se concretizando no primeiro momento, e veio Rafael Dudamel. No princípio gerou boas expectativas, mas viu que isso aí não rendeu. Após a vexatória desclassificação por Afogados da Engazeira, Dudamel, Marques e Rui Costa foram todos demitidos. Enfim, começaria aí um processo de renovação técnica do Galo. Bancada aí pelo Rubens Menin, trouxeram Jorge Sampaoli, um dos melhores técnicos da América do Sul. E ainda um ótimo diretor de futebol foi o Alexandre Matos. E aí o perfil das negociações do Atlético de contratações de jogadores deu uma guinada para mim muito importante e muito boa. O Atlético começou a investir em jogadores jovens e promissores. E com isso ter no futuro talvez um bom rendimento financeiro. Contrata eles por um valor mais baixo e no futuro, apresentando bom futebol, vende esses jogadores. Ao todo, até a data de hoje, o Atlético contratou 14 jogadores. Foram eles o lateral direito Mailton, o volante Alan, o lateral esquerdo Guilherme Arana, o atacante Savarino, Diego Tardelli, Dylan Borreiro, Johan, o goleiro Rafael, os volantes Léo Senna e Alan Franco, o atacante Marrone, o zagueiro Bueno, o atacante Keno, e tá para fechar aí só por detalhes de outro zagueiro que é o Júnior Alonso. O interessante de todas essas contratações, principalmente após a chegada de Jorge Sampaoli, é que parceiros têm emprestado dinheiro para o Atlético fazer a aquisição desses jogadores. E como são jogadores novos e promissores, tem sim uma visão futura de ter sim um retorno financeiro. Eu fiz algumas anotações aqui, a média de idade das contratações do Galo tem ficado baixa, em torno de 22 anos, fazendo com que a média de idade do time gire em torno de 25 anos, o que traz uma boa expectativa de um time render bem, né, de ter boa disposição e conseguir aí não pregar no segundo tempo, já que vai ter jogadores mais jovens. Para se ter uma ideia desses que eu falei, somente o Johan, Tardelli, Keno e Júnior Alonso têm mais de 25 anos. Os demais, todos eles, ficam na média de 22 a 24 anos. Contando aqui que o Dylan Borreiro tem 18 anos. Então, realmente, mudou-se o perfil da contratação, trazer esses jogadores jovens e promissores para ter uma venda futura e uma renovação desse ciclo. Lembrando que aqui ainda o Atlético já tem de anterior o Guga, Jair, o próprio Marquinhos que veio da base, que também são jogadores jovens e promissores. Enfim, o ano promete muitas coisas. E uma delas eu acredito que vai ter um bom time, vai ter um perfil melhor e essa gestão extracampo tem ficado cada vez melhor. E a gente espera aí beliscar alguma coisa, uma vaga na Libertadores e quem sabe ano que vem almejar títulos maiores. Não que esse ano não esteja, mas para o ano que vem é uma coisa mais realística. Agora eu lanço uma pergunta aí. De onde vem todo esse dinheiro que está sendo investido nesses jogadores e no Sampaoli? Assistam o próximo vídeo que o Douglas vai contar para vocês de onde vem tudo isso. Um forte abraço, sigam a gente aí no canal, curta, compartilhe, fale para os amigos e vem com a gente que vem muito conteúdo bacana aí. Aquele abraço, tchau!